amados, nós estamos vendo que hoje, nos últimos dias, está cada dia mais difícil. Pessoas passando por dificuldades, são casamentos sendo destruídos, são vidas sendo ceifadas, sabe? Muitas contas para a gente pagar. Tudo está fazendo com que cada dia mais as coisas fiquem difíceis em nossas vidas. No mundo que nós estamos vivendo hoje, tá? A dificuldade aumenta, sabe? Muitas pessoas duvidam até que Deus existe, porque é tanta tribulação que as pessoas chegam até esquecer de Deus, sabe? Às vezes nós ficamos questionando: onde é que tu estás, Senhor? E tu não age na minha vida. Tu trabalha na vida de todo mundo, mas na minha tu não age. Por que está acontecendo isso comigo? E as tribulações aumentando, confusão de um lado, confusão para o outro, conta para pagar, aluguel atrasado. Eu acho que creio que todo mundo passa por isso. Amém? Então, meu irmão, o título dessa mensagem é: onde está Jesus? Hoje eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Lucas 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhanças. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus. Hoje, Senhor, está sobre a minha vida a responsabilidade de passar a palavra para a Tua igreja, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha cada dia mais crescer e que eu venha diminuir, Senhor. E que eu não venha ser empecilho para falar, para que Tu fale aquilo que Tu quer falar à Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento eu me retiro e que Tu entre e fale aquilo que Tu quer falar ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meu querido, nós vemos aqui um texto que fala sobre um enterro, um funeral. O enterro do filho único de uma viúva. Nós sabemos que as viúvas, ela depende muito de outra pessoa naquela época. Por quê? Porque elas não conseguiam trabalho, por ser viúva, ou elas iam ter que mendigar, ou então se prostituir, para poder conseguir dinheiro. Então essa mulher era viúva, porque ela já tinha perdido seu marido. E agora o texto fala que o seu filho também tinha acabado de morrer. Um filho que para ela representava sonhos. Um filho que representava coisas maravilhosas. Um filho que representava para elas suprir as necessidades dela. Então ela estava dependente do seu filho, porque ela era viúva e ela dependia daquele garoto. E aquele garoto representava tudo isso na vida dela, porque aquele garoto que ia trabalhar, que ia sustentá-la, aquele garoto que ia fazer o serviço da casa, ia ajudar, só que ele faleceu. Como ele faleceu, todos os seus sonhos foram por água abaixo. Aquela mulher, ela ficou sem saber o que fazer da vida, porque a única pessoa que poderia lhe ajudar naquele momento era o seu filho. Assim como muitos de nós também ficamos desesperados, angustiados, sem saber o que fazer da vida, aquela mulher estava numa situação dessa. Ela tinha perdido o seu filho. Amém?
A Bíblia fala no versículo 12, Jesus estava chegando próximo à entrada da cidade, quando ele encontrou um cortejo, um funeral, e aquela viúva que estava conduzindo seu filho para fora no enterro, ela encontrou com Jesus. Ela encontrou com Jesus. Ela estava levando seu filho para fora da cidade, porque o cemitério ficava do lado de fora. E Jesus estava vindo de Cafarnaum, onde ele tinha acabado de curar o servo do centurião. E grande multidão vinha seguindo Jesus. Grande alegria. Todo o povo glorificando o nome de Jesus, porque ele tinha acabado de realizar um milagre. E Jesus foi até Naim. E ao se aproximar do portão da cidade, ele encontrou esse funeral saindo. Amém? E aquela mãe angustiada, desesperada. Eu fiquei meditando nessa passagem e eu imaginei se Jesus tivesse chegado atrasado naquela cidade. Aquele garoto ia ser enterrado. Os sonhos daquela mulher ia ser enterrado. Mas se Jesus tivesse chegado adiantado, ele teria entrado na cidade. E como a cidade tem várias ruas, ele poderia também não ter encontrado, porque ele poderia ter entrado numa rua e o velório vir pela outra rua. Jesus chega na hora certa. Então aquela mulher, desesperada, chorando, encontrou com Jesus no portão da cidade. Quando ela encontrou com Jesus, ela não correu para os seus pés para clamar. Como na Bíblia Sagrada a gente vê que várias pessoas, quando viam Jesus, corriam para os seus pés para clamar por Jesus, pela cura, pela doença. Mas aquela mulher simplesmente chorou, simplesmente chorava. Aquela mulher estava desesperada. E hoje, meu querido, você também pode estar desesperado. Hoje a sua situação também, você pode achar que não tem mais jeito. Você pode achar que sua situação está sendo demorada para ser resolvida. Aonde está Jesus que não chega? Aonde está Jesus que não aparece na minha situação para resolver meus problemas? Você pode estar se perguntando isso hoje. Mas eu digo para você, Jesus chega na hora certa. Mas você me pergunta, Juliano, mas faz tempo que eu procuro e essa hora não chega. Mas eu vou te dizer, a hora que Jesus vai chegar na tua vida. A hora que Jesus vai chegar na tua vida é quando o seu limite estiver no final. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquela mulher, o limite dela era o portão daquela cidade. Porque se o caixão saísse, seria enterrado. Então Jesus chegou quando o limite dela já estava no fim. Então quando você estiver no fim, o seu limite, meu querido, é a hora que Jesus vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Isso é para quem crê. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 48, fala a respeito dos discípulos. Os discípulos estavam remando. Jesus ficou orando e os discípulos saíram. Eles estavam remando. Alta hora da madrugada, quando o grande vento foi contra o barco dele, estavam todos desesperados. Todos desesperados. Imagine de madrugada, um vento forte num barco tudo escuro. Todos desesperados. E o que foi que aconteceu? Jesus apareceu sobre as águas para socorrê-los. Jesus apareceu sobre as águas. Então, meu querido, não importa a tua situação, se for preciso, Jesus vai mover o mundo inteiro para resolver o teu problema. Jesus vai resolver o teu problema. Se tu creres, Ele vai resolver o teu problema. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chega na hora certa. Aleluia. No versículo 13, a Bíblia diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O Senhor a viu e ele disse: não chore. Quantas pessoas
estavam naquele velório, passaram a noite toda falando: chore que é bom, chore, que choro é bom, chore. Mas Jesus chega e diz: não chore. Jesus viu o sofrimento daquela mulher e disse: não chore. Jesus a consolou dizendo isso: não chore. E aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Ela poderia ter ouvido falar dele, mas ela não o conhecia, porque se ela tivesse conhecido, ela estava nos pés dele. Então, meu querido, hoje o Senhor está chamando vocês para uma intimidade. Ele quer que vocês o conheçam. Ele quer ter uma intimidade com vocês. Aleluia. Ela tinha perdido tudo, todos os sonhos, e a multidão toda lá. Segundo aquela cultura, em muitos velórios as pessoas contratavam pessoas para ficar lá chorando. Olha só. Aí Jesus vem e diz: não chore, não chore. Mas só que Jesus, ele viu. A Bíblia diz que ao vê-la, ele disse: não chore. Irmão, a nossa sorte é que Jesus não olha como o homem olha. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B, a Bíblia diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nesse momento o Senhor está sondando o teu coração. Nesse momento o Senhor está olhando para o teu coração, para saber o que tem aí dentro, para saber como você está. Ele está te olhando. Amém? Então a Bíblia diz que ele, quando a viu, ele se encheu de compaixão, e ele a consolou dizendo: não chore, não chore. Sabe por que ele está dizendo para vocês hoje: não chore? Porque nesse momento você pode estar se perguntando: mas onde ele está? E eu te digo que ele está aqui. Ele está aqui. Ele está te consolando nesse momento. Ele está te consolando. Ele está falando contigo nesse momento. Ou tu acha que essas palavras é minha? Ele está lançando essas palavras para consolar o teu coração. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque a compaixão do Senhor está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Quando nós falamos de compaixão, rapidamente veio ao meu coração Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 61, que quando Pedro negou Jesus a última vez, Jesus passou por ele e olhou para ele fixamente. Jesus o viu. Jesus olhou para Pedro. Se fosse eu ou você, teria dito: Pedro, eu não te avisei? Eu não te avisei, Pedro, que tu ia me negar? Mas isso é a visão do homem e o pensamento do homem. Mas naquele momento Jesus disse: vai, filho, chorar um pouquinho, que eu vou dar um pulo ali no Calvário. Sabe por que eu vou voltar, filho? Porque eu não desisto do teu ministério e nem de você. Essa é a compaixão do Senhor sobre a vida dele. E é sobre a minha e sobre a sua também. Esse é o olhar de Jesus. Sempre que Jesus olha para nós, a sua compaixão vai na frente. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então é para todos nós. Muitos não vão experimentar essa compaixão do Senhor, porque não querem, porque viram as costas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 14, parte A, a Bíblia diz: Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Eita poder. Vemos que as pessoas estavam carregando um jovem morto para ser enterrado. E aquela viúva tinha que agora acompanhar o seu filho que estava morto até o cemitério. Ela tinha que acompanhar, mesmo sentindo toda a dor, mesmo sabendo que seus sonhos estavam sendo enterrados, mesmo sabendo que ele estava sendo levado para ser enterrado.
mas ela tinha que acompanhar aquelas pessoas. Porque eu creio que todo mundo aqui já foi no velório, e a pior parte dos familiares é quando o caixão é enterrado. Quando você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher, ela sofria por isso. Só que de repente, Jesus se aproximou e tocou no caixão. E todos pararam. Todos pararam. Eu não sei a sua vida, meu irmão. Se está seguindo um caminho de morte, ou se você está perto de enterrar os seus sonhos, ou se você acha que não tem mais saída para você. Nessa noite, Jesus está lhe tocando. E quando Jesus toca, nós temos que parar. Quando Jesus toca, nós temos que parar de mentir, se prostituir, adulterar. É isso que o Senhor está falando. Quando eu toco, eu transformo. E quantos aqui esta noite foram tocados por Jesus? Ele está dizendo: então para de adulterar, para de mentir, para de se prostituir. Aleluia. Essa viúva estava prestes a ter uma virada em sua vida, que vinha da parte do Senhor, e ela nem sabia. E eu digo, você sabe que a tua vida está prestes a ter uma virada esta noite, porque você conhece Jesus. Nós conhecemos Jesus. Nós temos que crer. Nós temos que crer que mesmo quando o nosso limite está no final, Ele vai chegar na hora certa. Ele vai nos consolar. E Ele vai nos tocar. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. Grande e poderoso Deus. No versículo 14, parte B, Jesus diz: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. O versículo diz isso. E ele entregou a sua mãe. Irmão, Jesus já tinha se apresentado, já tinha consolado, já tinha o tocado. Agora ele lança a sua palavra. Quando Jesus lançou a sua palavra, ela foi como uma espada em posição de ataque, quebrando todas as correntes da morte. E aquele jovem voltou à vida. Aleluia. Irmão, só que você tenta seguir meu raciocínio. Naquele momento que Jesus tocou e que ele lançou a palavra, o defunto balançou no caixão, irmão. E quem foi as primeiras pessoas que viram aquele defunto ressuscitar? Foi aqueles que estavam carregando ele. Foram aqueles que estavam levando um sonho para ser enterrado. Amém? Irmão, assim vai ser quando Deus entregar a tua vitória. As primeiras pessoas que vão ver vai ser aquelas que estão querendo destruir os teus sonhos. Essa vai ser as primeiras pessoas que vão ver o milagre de Deus na tua vida. É aquelas pessoas que querem destruir o teu sonho, que querem enterrar a tua alegria, a tua felicidade. Essa é a palavra de Deus. Levanta-te. Palavra de poder e autoridade. Em nenhum momento Jesus disse que aquele jovem estava morto. Ele tratou o jovem como se o jovem estivesse dormindo. Levanta-te. Levanta-te. O Senhor hoje está dizendo: levantem-se. Levantem-se, não deixe ninguém levar os teus sonhos para ser enterrado. Amém? Porque não importa onde teus sonhos foram parar, não importa as barreiras físicas ou espirituais, os teus sonhos estão sendo levantados hoje, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Hoje, nada impede o que Deus tem para entregar para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está Jesus? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio
com Deus. Amém? Onde está Jesus? Amados, a Bíblia diz que Jesus é essa palavra. Para onde essa palavra vai quando você lê? O nosso coração. Então, meu querido, Jesus está dentro de você, dentro do seu coração. Só glorifica aqueles que têm. Eita Deus, grande e poderoso Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso Deus. Aleluia.